Com Maneco Hassen Jesus, o secretário da Reconstrução do Governo Federal, para falar sobre algumas pautas aqui ligadas à nossa região do Vale do Taquari, a reconstrução e para falar sobre a prorrogação do prazo do programa Compra Assistida, que é aquele programa que possibilita as pessoas atingidas pelas enchentes a adquirirem um imóvel de até R$200 mil. Tudo bem, Maneco? Boa tarde, fala da onde? Prazer mais uma vez estar contigo aí com todos os teus ouvintes. Fala da onde nesse momento, Maneco? Eu estou em Santa Maria, acabei de chegar de Cachoeira do Sul. Nós vamos aqui em Santa Maria, daqui a alguns minutos, assinar uma série de contratos de entrega de imóveis do Compra Assistida aqui para as famílias atingidas em Santa Maria. E daqui eu vou para Santa Cruz também fazer entrega de moradias em Santa Cruz para famílias atingidas naquela cidade. Antes da gente falar dessa ampliação do prazo, Maneco, nos atualize de números, quantas casas, né, quantos contratos já assinados no Rio Grande do Sul e também números aqui do Vale do Taquari. Com as assinaturas de hoje, nós estamos chegando a 1.800 moradias assinadas em todo o estado, entregues para as famílias beneficiárias no dia de hoje. A semana que vem, eu só não estou lembrado agora se é na terça ou na quarta, nós vamos convidar vocês, inclusive, nós vamos assinar aí no Vale do Taquari o contrato de número 500 do Vale do Taquari. Entregar imóvel em Estrela e Arroio do Meio, e com essas duas entregas nós vamos chegar a 500 imóveis entregues aí na nossa região. E a semana que vem, se não estou enganado, também na quinta-feira, nós queremos entregar o imóvel de número 2.000 em todo o estado, num atro lá em Porto Alegre. Então, aos poucos, dia após dia, nós vamos avançando e entregando imóveis aí para cada vez mais famílias beneficiárias, cada vez mais famílias atingidas pelas enchentes. E lembrando também que a gente já autorizou a construção de 10.000 imóveis em todo o estado, e parte deles aí na região também, 500 em Cruzeiro do Sul, 200 em Arroio do Meio, 100 em Estrela, 180 em Encantado, 260 em Lajeado e mais alguns em Mussum e Doutor Ricardo na zona rural. E ontem foram 17 lá em Colinas, que nós também assinamos o início de obra para que as famílias lá de Colinas também possam ser contempladas. São programas muito importantes, mas me parece que o maior acerto do governo federal foi de fato o Compra Assistida, porque até começar a construção, até definir a empresa, para não dar problema com a empresa, para ir o prazo, as pessoas precisam da moradia o quanto antes. E aí o Compra Assistida entra e contempla para essas famílias. Imagina, semana que vem chegando a 2.000 famílias no Rio Grande do Sul e 500 aqui somente no Vale do Taquari. Fale um pouco da importância desse programa e também se temos aqui na região especificamente imóveis, porque a gente recebe demandas aí de ouvintes, de pessoas conhecidas, dizendo, olha, não consigo achar imóvel de até R$200 mil, né, que não tem mais isso disponível, especialmente aqui no município de Lajeado. Se há, por exemplo, nessa prorrogação, alguma possibilidade de adquirir pegar esses 200 mil e botar um dinheiro em cima para comprar um imóvel que tem um valor maior, por exemplo, para quem queira fazer isso. Enfim, essas dificuldades que certamente chegam até vocês também, essas solicitações aí da comunidade atingida. Nós não temos dúvidas que o programa Compra Assistida foi uma excelente ideia e que veio num momento muito oportuno para poder ser implantado aqui no Rio Grande do Sul. Uma ideia do ministro Paulo Pimenta, que durante a discussão, durante as nossas avaliações lá de como fazer, teve essa ideia de poder comprar imóveis prontos no mercado, sejam eles novos ou usados, enquanto o governo autoriza a construção de empreendimentos para poder dar conta de toda a demanda. Nós, desde o início, já tínhamos consciência de que o Compra Assistida não ia ser suficiente para poder beneficiar todas as famílias. Mas ele foi uma maneira da gente poder acelerar o processo, a gente poder viabilizar para pelo menos uma parte das famílias que foram atingidas já poder acessar os imóveis e poder, o mais rápido possível, estar numa nova moradia. Mas por isso também, justamente consciente de que o Compra Assistida não vai ser suficiente para todos, é que a gente está autorizando a construção de empreendimentos, como já fizemos aí no Vale do Taquari, fizemos ontem em Colinas, e estamos fazendo em outras cidades do estado. Mas a regra dos programas, elas não mudam mais, não é possível nenhuma alteração no programa, porque isso dependeria de legislação a ser aprovada no Congresso, enfim, toda uma série de modificações que, obviamente, não poderiam ser feitas só para o Rio Grande do Sul, teriam que abarcar todo o país, e aí iria desconfigurar também
o objetivo do programa do Minha Casa Minha Vida. Então, as regras são as que seguem, são as que estão vigentes hoje, mas, obviamente, nós compreendemos esta dificuldade das famílias e, claro, aquelas que não encontrarem um imóvel de R$200 mil vão acabar tendo que ir para um dos imóveis dos empreendimentos que o governo está autorizando a construir nas cidades que estão sendo contempladas. Maneco, a partir dessas regras que, como você disse, estão vigentes e não vão mudar, como acontece na prática? A pessoa é contemplada, vai lá na Caixa, assina o contrato, enfim, ou encaminha a documentação, ela tem quanto tempo até achar o imóvel para, de fato, entrar na casa? E se esse tempo passar, ela perde e volta para o início final da fila? Como é que está funcionando esse processo? Então, a partir do momento em que a família é confirmada, que ela tem o nome dela publicada como beneficiária, ela tem 60 dias para escolher o imóvel. Não significa que ela precise estar morando no imóvel, porque às vezes, conforme o tipo de imóvel, enfim, conforme a situação, pode demorar mais de 60 dias esse processo. Mas ela tem que escolher o imóvel e apresentar na Caixa. Feito isso, o direito dela sobre aquele imóvel está garantido e ela não corre o risco de sair da fila do compra assistida. Agora, se em 60 dias a família não adotar nenhuma providência, não encontrar o imóvel, ela então sai do direito do compra assistida e vai para a fila dos empreendimentos que o governo está construindo. Então, 60 dias a partir da publicação, a família tem que escolher o imóvel e apontar ele lá na Caixa para que então inicie o processo, né, burocrático de documentação para que o governo possa comprar este imóvel e doar para aquela família. Ou seja, se ela não encontrar nos 60 dias, ela não consegue entrar de novo no compra assistida. Ela vai para um outro programa daí. Exatamente. Né? Se ela não encontrar em 60 dias, significa que ela vai ter, né, dificuldades no período posterior. O governo também não pode ficar, né, eternamente esperando, porque, afinal de contas, é um processo de emergência. Então, 60 dias é o prazo para a família escolher o imóvel, encontrar o imóvel no mercado, em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, e a partir disso para o governo iniciar, então, o processo de compra e doação para essa família. Até quando que vai agora, então, o compra assistida? A gente sabe que ele já foi prorrogado, se tem a possibilidade de prorrogar ainda mais, não sei se tem uma lista, o senhor fala em 2.000 famílias que serão contempladas a partir da semana que vem, se tem um número total de quantas pessoas que vocês buscam contemplar dentro desse programa? Na verdade, a nossa intenção é contemplar o maior número de famílias possíveis através do compra assistida para a gente já ir resolvendo o problema da moradia de maneira mais rápida, né? O programa não tem ainda um prazo final. Nós estamos, né, permanentemente organizando esse processo. O que a gente prorrogou no início foi para as primeiras famílias que haviam sido publicadas. A gente, então, prorrogou o prazo de 60 dias para elas escolherem para igualar o direito de todas e agora, então, começa a contar os 60 dias a cada nova publicação da lista. É óbvio que logo em seguida nós vamos colocar um prazo final para esse processo. Nós também vamos colocar um prazo final para as prefeituras enviarem o nome das famílias, que ainda permanecem abertos. Tem várias prefeituras que não finalizaram ainda a indicação de famílias, o cadastro da demanda para o governo federal. Então, nós estamos ainda monitorando junto com as prefeituras as dificuldades, monitorando, né, se a demanda ainda está sendo construída naquelas cidades que tem mais dificuldades, mas logo em seguida nós vamos colocar um prazo final, nós vamos encerrar então o compra assistida e permanecer com aquelas famílias que não foram contempladas no compra assistida para que elas possam então acessar os imóveis que o governo federal está autorizando a construção nas mais diversas cidades. Maneco, você disse que não tem um prazo exato, né, para ser finalizado e nem o número exato de quantos contemplados. Mas tem o número de quantos contratos estão passando por análise ou famílias que já deram entrada, mas não tiveram os nomes publicados na lista ainda? Nós temos sim, né, todo este controle. Município por município, nós temos o controle das famílias que ainda não escolheram o imóvel e a Caixa Econômica Federal está mantendo contato com essas famílias para que elas tomem a iniciativa de procurar o imóvel. Nós também temos o controle de todas aquelas famílias que já escolheram o imóvel e esse processo está em tramitação, seja para avaliação da engenharia da Caixa sobre o valor e as condições do imóvel, seja para análise da documentação se aquele imóvel está com tudo em dia, até a assinatura do contrato, né? A nossa expectativa é que a gente chegue a cerca de 6.000 imóveis
pelo compra assistida em todo o Rio Grande do Sul, pelo volume, pelo ritmo que a gente está encontrando e averiguando no decorrer desse processo. Mas até agora, portanto, então, 1.750 famílias, deve chegar a 1.800 hoje com essas assinaturas. A expectativa é que a semana que vem a gente ultrapasse 2.000 famílias e o processo, enfim, vai continuando dia após dia até que a gente estabeleça um prazo final para esse processo do compra assistida. Fizemos um programa diretamente do bairro Navegantes, em Arroio do Meio, um dos bairros mais afetados aí, de todo o estado, né, pela catástrofe, e ali a dúvida de algumas pessoas era, por que eu não consigo a compra assistida? Por que eu estou num plano, sendo contemplado como uma casa que daqui a pouco não é aquela que eu gostaria? Como é que funciona essa, não sei se é escolha, essa triagem, como é que vocês fazem para decidir quem vai ser contemplado com um tipo de casa, ou um tipo de programa, ou outro? Todas as pessoas começam pelo compra assistida. Todas as famílias selecionadas começam pelo compra assistida. Aí no Vale do Taquari, quais são os diferenciais que nós temos? São famílias que foram contempladas na enchente de 2023. Lá não tinham compra assistida ainda. Então, o que pode acontecer em alguma das nossas cidades do Vale do Taquari são famílias contempladas em 2023 e que agora foram atingidas de novo. E aí, por alguma razão, lá na de 2023, elas já estão cadastradas para receber o seu imóvel, ainda com a reconstrução pela Defesa Civil. Então, aí na nossa região, pode sim, um ou outro caso acontecer da família já estar contemplada por algum programa de 2023 e, portanto, não encaixar no compra assistida neste ano. Mas, para as famílias atingidas em 2024, todas elas iniciam pelo compra assistida, têm os 60 dias para escolher, não escolheram, aí sim que elas vão, então, para a lista dos empreendimentos que vão ser construídos. Acho que fica esclarecido. Maneco, aproveitando a participação conosco, obras de infraestrutura. Hoje pela manhã conversamos com a prefeita de Estrela, Karine Schwingel. Ela disse que deve ser oficializado, e aí, claro, pelo governo do estado, mas é através do Funrigs, e essa verba a gente sabe que é vinda da União, da questão da dívida do governo que não precisa ser paga nesse momento, para a construção de uma ponte ligando Cruzeiro do Sul e Estrela. Uma outra alternativa ao Rio Taquari. O governo federal tem alguma ingerência sobre isso? Sabe de alguma informação que de fato isso esteja próximo? Porque é uma obra de um valor bastante expressivo, de cerca de 280 milhões de reais. Primeiro eu quero discordar de ti, que na atual situação do Funrigs, 280 milhões não é um valor expressivo. O Funrigs é um fundo de 14 bilhões de reais. O governo federal entregou para o governo do estado 14 bilhões de reais justamente para ser utilizado naquelas ações que os programas federais não alcançam. Então, portanto, 280 milhões de 14 bilhões é troco para o nosso Vale do Taquari. O Vale do Taquari foi a região que foi atingida em setembro, novembro e a mais atingida em maio, na proporção de população e de destruição. E, portanto, na minha opinião, a nossa região deveria receber algum desses bilhões de reais de investimentos pelo governo do estado. O Vale do Taquari receber 280 milhões para a reconstrução de uma ponte, na minha opinião, é um valor muito pequeno. A nossa região, pelo tamanho da destruição, pelo tanto que sofreu, deveria receber mais do que isso deste fundo de 14 bilhões. Então, feita esta primeira consideração, o fundo de 14 bilhões é justamente para este tipo de obra, para este tipo de situação, para a construção de obras novas, para a construção de obras de prevenção, para construir uma nova ponte, que eu já disse em outras oportunidades, inclusive na hora, que nós deveríamos também buscar uma nova ponte ligando Lajeado à Estrela ali na 386, para poder ter mais uma opção, na medida em que a gente quase perdeu a nossa ponte aí nesta enchente. Então, na minha opinião, a nossa região deveria encaminhar mais projetos para serem contemplados pelos 14 bilhões do Funrigs, que afinal de contas esse recurso está sob a direção e sob a orientação do governo do estado. O governo federal deu dinheiro, mas quem decide para onde esse dinheiro vai é o governo do estado. E se nós não apresentar os projetos, o governador vai acabar corretamente, né, a partir da visão dele, né, colocando esse recurso onde ele acha mais importante. E a nossa região precisa apresentar para o governo do estado aquilo que para nós é prioridade, para os municípios do Vale do Taquari é prioridade, e como a prefeita de Estrela fez,
e fez muito bem, ela conversou comigo sobre isso, né? Apresentar esse projeto da ponte, eu acho que é uma obra necessária, importante, e só discordo de si pelo valor. Eu acho que o valor é absolutamente tranquilo de ser pago por dentro do fundo, que afinal de contas o fundo tem 14 bilhões e tanto tem dinheiro que o governador queria gastar, se eu não estou enganado, 200 milhões do fundo para comprar um avião. Se pode comprar um avião, não há dúvidas que pode fazer a ponte ligando Estrela a Cruzeiro do Sul, que pode fazer a ponte ligando Estrela a Lajeado na 386 e tantas obras que são necessárias para o Vale do Taquari. Mas o trâmite, Maneco, ele fica todo com o governo do estado. A nível de governo federal, é possível ajudar em alguma coisa para talvez acelerar o processo? E como o senhor vê, como estão indo as coisas, se acredita que realmente vai sair a ponte? A prefeita está dizendo aí numa previsão, né, de início nos primeiros meses do próximo ano, já o que seria muito bom. O trâmite no Funrigs é muito simples, porque na verdade ele é uma decisão política, uma decisão do Conselho do Fundo e do governador, em destinar o recurso para o lugar A, B ou C. Então, a partir do pedido da prefeita, que ela já fez, é uma decisão. E a partir da decisão, faz um convênio com o município e repassa o recurso, o município licita ou o próprio governo do estado pode licitar. Obviamente, se a licitação for feita pelo município, ela acaba sendo mais rápida, né? Ela acaba ocorrendo com maior velocidade, até porque a Prefeitura de Estrela tem capacidade para fazer isso. Então, eu acredito que o governo do estado tomando a decisão de finalizar, enviar o recurso para fazer essa obra, a prefeita tem razão, dá para, ainda no final deste ano, início do ano que vem, esta obra está em execução. E outras duas possibilidades de pontes. Uma delas mais clara, o senhor já falou que a verba do governo federal está liberada e eu me lembrava que há praticamente um ano nós falávamos sobre a construção dessa ponte. Naquele momento seria em cima de onde estavam os pilares da ponte de ferro, ela foi reconstruída. Hoje o projeto é de uma ponte ao lado. Sobre essa ponte e também se há possibilidade de o governo federal ajudar para a construção de uma outra ponte lá onde está sendo retirada a ponte do Exército também. Primeiro, a ponte ali do lado da ponte de ferro, tu tem razão, né? O dinheiro já está liberado desde o final do ano passado. Primeiro ele foi, na verdade, aquela ponte ali da ponte de ferro foi a primeira ponte em que o governo federal destinou recursos para sua reconstrução. Ainda lá no mês de junho, se eu não estou enganado, ou julho no máximo, nós empenhamos 4 milhões e 600 para aquela obra, a comunidade acabou se mobilizando e fazendo a obra, e nós então, junto com a prefeitura, viabilizamos o recurso para a construção de uma ponte nova do lado, né, no valor, se eu não estou enganado, de 10 milhões e meio de reais. Estamos aguardando agora a Prefeitura de Lajeado, fazer o projeto e iniciar a licitação da obra. Para outra ponte, o governo federal não tem programas abertos para pontes novas. Os recursos do governo federal para reconstrução, o nome já diz, são para reconstrução. Por isso é que tem o fundo e o dinheiro do Funrigs. Para fazer obras que o governo federal não tem linha para poder contemplar. Então, portanto, uma nova ponte entre Lajeado e Arroio do Meio, lá onde tem a ponte do Exército, ela deve também ser solicitada através do recurso do Funrigs. É para isso que serve este recurso. É para isso que este fundo foi criado e o governo federal destinou os 14 bilhões para justamente fazer obras de reconstrução, para viabilizar ações que os programas federais não contemplam.